Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive e está entre nós. Continua, por favor, a revelar-se e a cuidar dos que sofrem e dos que estão perdidos. Manifesta-se também a tua igreja nesta manhã de forma especial. Toca as nossas vidas e transforma o nosso ser. Oramos com gratidão no nome de Jesus Cristo, este que vive para sempre. Amém. Amém. Ok, já está. Bom dia, irmãos. Estão a ouvir-me todos? Ok. Como já repararam, estamos aqui numa Jerusalém virtual. Por esta altura, Jesus já deixou o túmulo vazio ali atrás. Este é um tema complexo, difícil de digerir, mesmo para nós que já o conhecemos. E eu escrevi algumas palavras sobre ele para tentar também compreendê-lo um bocadinho melhor, senti-lo um bocadinho melhor e gostava de partilhá-las convosco. Pedi ajuda à Débora também para
ficar uma coisa mais dinâmica e vamos então passar a recitar. Chama-se A Morte de Vida. Sobre um manto escarlate, ao balcão repousam 2 whiskies destilados de esperança e desespero, e 2 cotovelos de homens sedentos de alma, que esgrimam sobre as coisas da vida, que são o amor e a morte. Ouve lá, mas o que é o amor? O amor é matar toda a gente para salvar um filho. Respondeu o primeiro à pergunta que ele próprio fez. Deve estar com os copos para já estar a trocar a ordem das palavras assim. Pensou o outro, antes de pedir um esclarecimento. Querias dizer que o amor é matar um filho para salvar toda a gente, não é? Nesse instante, deu-se um terremoto em todo o planeta, que só o primeiro homem sentiu, mas escolheu disfarçar. Então e a morte? O que é a morte? A morte é quando o amor acaba. Voltou-me no lugar, rodopiando o gelo no copo, já plenamente convencido da bebedeira do outro. O segundo homem, também embriagado, mas sem vestígios de álcool, não voltou a dar-lhe a palavra. Não, meu caro. A morte é quando o amor começa. Há quem diga que há solução para tudo menos para a morte, mas a morte é solução envolta em pano de linho e não sentença coroada com espinho. A morte é ponte que atravessa o rio e não tábua solta que abraça o abismo. A morte não é túmulo asfixiado, é tumulto de paz e voz rouca que não se cala. É pedra movida, epitáfio apagado, luto que vira luta, choro estancado. A morte é como contar até 3. A conta que Deus fez para as contas que não prestamos, para a conta que não pagamos, para a vida vivida por nossa conta. A morte é só um fim de semana e o domingo o primeiro dia da nova semana, o primeiro dia da nova vida, porque a antítese entre morte e vida não existe, quando no meio delas existe o amor. Graças pela cruz, Deus, pelo sangue de Jesus, sacrifício de amor que me comprou, maravilhosa graça, graças pelo amor de
vossos pecados, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Todos juntos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bom dia a todos. Nos preparamos hoje para essa conclusão dessa pequena liturgia que nós fizemos, que é chamada Triduo Pascal, no calendário litúrgico tradicional da igreja, que começa na sexta-feira, onde Jesus Cristo morre, passa pelo sábado, onde há silêncio, e no domingo, hoje, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Ali, onde jazia um corpo inerte, morto, o poder de Deus se manifesta, um poder muito maior do que a morte, e ressuscita Jesus Cristo. Esse poder que reverte a morte, reverte o mal, reverte o pecado, reverte a impotência, a deterioração, reverte esse inimigo maior nosso, que é a morte. Deus dá a palavra final no universo. Não é a morte a palavra final, é a vida eterna com Cristo Jesus. Não é o mal, é o bem que triunfa. Não é o ódio, a indiferença, mas o amor. Essa é a palavra final de Deus na história. A vida, o amor e o bem prevalecerão para sempre. Isso é o que aconteceu com o túmulo vazio. Então, vale a pena confiar em Jesus Cristo, porque com Ele tudo se renova, tudo se reverte, até mesmo a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é o desfecho final da história. Nós temos uma história humana escrita pelos homens, os acontecimentos aqui na Terra, mas tem uma outra história superior, a meta-história, a história do reino de Deus, reino dos homens, reino de Deus. Então, nesse tempo de pandemia, de crise sanitária, de crise econômica, que nos traz insegurança, medo e angústia, do outro lado tem a fé cristã. Qual é a resposta da fé cristã para tudo isso? A revelação das Escrituras assegura que o nosso Deus é um Deus que promete vida eterna e ressurreição dos mortos. Deus, então, afirma, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, que a história termina com um reino de justiça e de paz, o reino de Deus. Nós estamos no meio da história, no meio da crise, das incertezas, sem compreender muito bem o sentido do sofrimento, do mal e da morte. E se o autor dessa história não compartilhar conosco o segredo do desfecho da história, a gente vai ficar sem saber.
Então a gente pergunta qual é o sinal para a gente possa crer na mensagem do Evangelho. O que de fato nos mostra que o mal e a morte serão vencidos e que nós vamos ressuscitar e habitar eternamente num reino de justiça e de paz? A ressurreição de Cristo é esse sinal. É o autor dessa história nos comunicando o segredo e o desfecho dessa história. E aí a gente pode apostar nossa vida nessa esperança santa e bendita, doce, esperança que é apoiada não numa ilusão, mas apoiada não numa miragem, mas num fato concreto que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a base firme para crermos na ressurreição dos nossos corpos mortais também. Todos nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. E vem aí um novo céu e uma nova terra. Essa é a chave para entender o sentido da história, o significado da história. Não uma especulação sobre a imortalidade do homem, mas é o protótipo da nossa ressurreição futura. Cristo é o primeiro, o desbravador, Ele ressuscitou. Então, amados, a ressurreição de Cristo é como se fosse uma cena final do filme, colocada no meio do filme. A gente já tem o segredo, como é que vai terminar tudo isso. Essa santa, doce, bendita esperança que vence todas as nossas angústias, que vence todo o nosso medo da morte, que vence todo o medo da pandemia, dos terremotos, que vence o medo das catástrofes naturais, que vence o medo do mal que está no mundo, porque a gente sabe que vem aí um novo mundo e que é a continuação desse, mas renovado, porque não mais de forma corruptível, mas incorruptível. Não haverá mais morte, sofrimento e injustiça. Então, Cristo transformará o nosso corpo como o dele, como ele se ressuscitou lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E nesse sentido, então, a vida eterna não é ficar tocando uma harpa no céu eternamente. Não, tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro vai entrar nesse novo mundo. Deus não abriu mão do seu projeto para a humanidade. E não nos faria passar por esses longos milênios de história humana, de lutas, conquistas, sacrifícios, lágrimas, sofrimentos, apenas como um pano de fundo descartável. Não, seria um contrassenso. Nada de bom se dá perdido. Por isso, a Bíblia diz o seguinte, Romanos 8, toda a criação geme e suporta lágrimas, suporta angústias, não somente ela, mas também nós gememos aguardando a redenção dos nossos corpos. A criação redimida, diz Isaías, o lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito andarão juntos. O bebê vai brincar na toca da áspide e a criança vai brincar como basilisco, animais venenosos. Diz ainda Isaías que nesse novo reino não haverá dinheiro, vinho de comprar, e sem dinheiro, vinho e leite. Então, a gente sabe que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele andou com os discípulos, ele comeu com os discípulos, ele conversou com os discípulos, e até mesmo preparou uma refeição para os discípulos. Então, a Bíblia fala de uma nova Jerusalém, uma nova cidade, onde Cristo reinará para sempre e não haverá mais nem morte, nem luto, mais doença, nem mesmo pandemias e catástrofes naturais. Então, a semelhança da primeira criação, esse novo mundo será um mundo pleno de possibilidades, um mundo que Jesus Cristo, Deus criou, mas o homem continua criando em cima, e com possibilidades ilimitadas de desenvolvimento pessoal, relacional, cultural, artístico, científico, oferecendo-nos uma plenitude de vida humanamente falando. Não é? O céu não são almas desencarnadas flutuando no ar, são pessoas concretas como ele, na sua pessoa ressurreta, que caminha, anda, conversa, faz as coisas aqui na Terra. Então, é a vida e a morte de Jesus Cristo que nos asseguram essa esperança, que nos asseguram essa certeza e esse vislumbre do novo céu e da nova terra. Bendita esperança de um reino eterno de justiça e paz. Bom, para terminar, é o seguinte. O Toridu Pascal fala da sexta-feira, da morte, fala do sábado,
o dia de silêncio e o domingo da ressurreição. Queridos, nós, nesse mundo, nós não somos filhos da sexta-feira. Sexta-feira é um Deus que morreu, é um Deus que não tem esperança, que vive no desespero, na falta. E aí, assim, os filhos da sexta-feira fazem o que lhe dão na cabeça, pouco se importando com o bem, pois estão aterrados face ao mal que avança no mundo e são resignados com essa realidade do mal que avança. Para eles o mal tampouco tem consequência. Eles se rendem a ele. Então, são tomados por pensamentos, palavras e atitudes destrutivas que reduzem a vida. Tornam-se maldosos, apáticos, desesperados, sem eira nem beira, como se diz no Brasil, errando por aí, sem esperança. Os filhos do sábado tem uma imagem de um Deus ausente, que não dá conta, que nos deixa sem respostas, sem consolo. Um Deus que frustra os nossos sonhos, nossos ideais, de convertido muitas vezes entusiasmado, e que face ao sofrimento se torna um crente burocrático, sem paixão, frio, amargo e cético. Ah, meus amados, mas os filhos do domingo sabem que Jesus Cristo ressuscitou e que Deus é o Senhor da história, é vitorioso. E a sua palavra final no universo é que nem a morte, nem o mal prevalecerão. Maior do que o poder da morte e do mal é o poder da vida, é o poder do amor. Ele venceu o mal, venceu a morte através da cruz e na ressurreição ele derrota todas essas forças. Ele quebra o ciclo do mal no universo, reconcilia o pecador consigo, acolhendo-nos como seus filhos amados. Essa é a nossa esperança, essa é isso. Cristo ressuscitou, meus amados. Então essa é a nossa fé. Cristo ressuscitou e se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Assim nós vemos esse ciclo na nossa vida também. Tem dias de sexta-feira, estamos abatidos, cabisbaixos, sem esperança, morreu, acabou, o mal venceu, resignados, nos rendemos ao mal. Há crises também na nossa vida, quando parece que o céu se fecha, é um sábado. A gente fica sem respostas. A gente está sofrendo, está desolado, está desamparado, está abandonado, e parece que Deus não se importa. Mas, meus amigos, meus amados, daí chega o domingo. E no domingo, embora nós continuemos ainda vivendo num mundo mau, temos já esses pequenos sinais ao nosso redor e sabemos que o final será um final feliz. Cristo ressuscitou e por isso a nossa esperança é nele, na vida eterna, num corpo ressurreto para viver num reino de justiça e de paz com ele eternamente. Amém? Amém, Senhor. Boa Páscoa para todos. Beijo. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder.
agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou, vida eterna. A segunda saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Olá, bom dia, irmãos. O Rodolfo desafiou-me a apresentar um testemunho. Normalmente eu não consigo dizer não ao Rodolfo e, portanto, ele tem sempre argumentos para eu poder-vos falar. O meu testemunho não é sobre mim, é sobre o que Cristo fez em mim. E, portanto, o testemunho pessoal não tem muito a ver comigo, mas tem a ver com o que Cristo fez em mim. Utilizando simbolicamente a metáfora da Páscoa, eu diria que o momento onde eu morri para a criatura antiga foi muito longe daqui, numa povoação chamada Pangamongo, através de uma história, de uma parábola contada pela minha avó a mim. Contava muitas vezes histórias e parábolas bíblicas. Esse foi o momento em que eu de facto morri. Não tenho consciência do peso disso, mas deveria ter sensivelmente 6, 7 anos. Depois houve um momento de silêncio e houve um momento em que eu tive consciência de que Deus queria algo mais de mim, e foi num acampamento da Água de Madeiros, em que num culto de fogueira eu fiz uma decisão: eu quero dar visibilidade dessa minha conversão através do batismo, o que aconteceu com 11 anos em Olhão, na Igreja Batista de Olhão. Esses dois momentos são importantes porque, no fundo, simbolicamente, entre a minha morte para a velha criatura e a ressurreição para a nova criatura, aconteceu num espaço entre os 6 e os 11 anos. Mas havia necessidade de um momento em que houvesse uma consciência e uma noção do que é que Deus queria para mim também. E então tive um momento de Pentecostes, que é um momento de propósito, um momento de missão. E foi num acampamento de GBU, do Grupo Bíblico Universitário, numa quinta da Bela Vista, entre os rios, no norte. Portanto, vocês podem ver como Deus foi atuando comigo geograficamente em sítios muito distintos, muito dispares. O que é importante dizer assim é que, de alguma forma, Cristo, assim como com Samuel Deus chamou, foi-me chamando paulatinamente em várias ocasiões, para que eu tivesse a noção daquilo que Ele queria transformar em mim e capacitar com um propósito. E os milagres da minha vida davam mais do que 3 minutos deste testemunho, mas há alguma coisa que eu gostaria de partilhar que diz respeito ao Deus real neste ano, neste tempo que eu tenho. No início deste ano, eu fui confrontado com uma crise importante na área dos pulmões, portanto, uma inflamação da pleura, que me levou a que eu fosse para as urgências do hospital. No processo dessa noite, foi-me detectado, por assim dizer, uma fibrose, ou sinais de uma fibrose pulmonar, com base numa situação de vivência na Suíça. E, de facto, toda a minha percepção da vida mudou, e com uma noção de precariedade e de limitação de vida. Jesus continuava a revelar-se na minha vida, a transformar a minha vida e a mostrar-se na minha vida. E no momento em que esta pandemia estava mais viva em Portugal, ou seja, em que foi detectado o primeiro caso de Covid em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, nesse dia em particular eu tive que ir ao Hospital de Santa Maria. E tinha uma consulta com a pneumóloga depois
depois de ter passado todos os testes, ataques com contraste, um sem número de coisas, para ouvir o parecer dela. E ela disse-me nesse dia em particular, e quando eu estava um bocadinho mais sensível sobre toda esta nomenclatura da proteína e os pulmões e as fibroses e as pneumonias e todas as maquinarias, ela disse-me assim: olha, João, eu quero dizer que os seus pulmões estão limpos. E eu não acreditei muito nela, disse assim: não, mas de alguma forma o que me tinha sido dito é que eu tinha uma fibrose. E ela disse: não podíamos ter dito isso, isso foi uma primeira percepção devido ao caso da urgência onde teve. Mas de facto os seus pulmões estão limpos. O que eu quero dizer, isto não é duvidar daquilo que me foi dito no início e duvidar daquilo que me foi dito depois. O que eu vi foi Deus a operar e a continuar a chamar-me dentro deste meu caminho e a mostrar o seu milagre. Era isto que eu queria partilhar, o que Jesus faz em mim e tem feito desde os 6 anos até hoje. A graça e a paz, bom dia a toda a igreja. Nós fomos desafiados a também contar alguma coisa que Deus tem feito nas nossas vidas como família. Então, nós já éramos de uma igreja evangélica no Brasil e resolvemos vir para Portugal para mudar de país, para de repente vir para o primeiro mundo. Nós somos luso-brasileiros e então viemos para cá para viver, oferecer outras oportunidades para as crianças. Mas esse era o nosso propósito. Mas os propósitos do Senhor eram outros. Então, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. E depois que cá chegamos, nós conhecemos uma igreja fantástica, uma igreja onde nós temos aprendido muito do amor de Deus, muito da vida eclesiástica, muita coisa. Então, Deus tem tratado nos nossos corações que o propósito de nós estarmos aqui mudou. Hoje, nosso propósito não é mais aquele, mas é somar, é fazer ombros com aquele menos de 1% de cristãos protestantes que existem cá em Portugal. Então, nós temos isso no nosso coração, de falar do grande amor, de participar da vida da igreja, participar da vida de Cristo através dos nossos dons e talentos, aquilo que Deus tiver misericórdia de nos usar. A princípio, nosso testemunho não dá para contar em 3 minutos, mas nós queremos mais uma vez, nós estamos aqui para... Nós queremos abrir a nossa casa, assim, quando possível, né? Que agora nós não podemos abrir a casa, mas quando possível nós queremos abrir a nossa casa, a nossa própria vida, e contem conosco para o que der e vier. Então, muito obrigado a todos e uma feliz Páscoa. Bom dia, irmãos. O meu nome é... Vou por aqui uma coisa. O meu nome é Catarina. Eu tenho 38 anos, faço parte desta igreja há muito tempo e aceitei a Cristo quando eu tinha 10 anos. Já vai uma caminhada longa. Quando o Rodolfo me desafiou para um pequeno testemunho sobre o que Cristo tem feito na minha vida, eu vou abordar os últimos tempos do processo em que eu acho que me encontro. Nos últimos tempos dei comigo com uma grande desilusão, uma grande frustração em relação às expectativas em várias áreas da minha vida. E Deus trouxe-me à memória uma oração que eu tinha feito com os tais 10 aninhos no acampamento de verão, de um pedido de oração para que eu estivesse sempre no centro da vontade dele.
E olhando para as coisas que têm, para os últimos tempos, eu pensei, houve aqui alguma coisa que falhou, porque nas principais áreas da minha vida eu sinto-me um falhanço, não é? Vejo becos sem saída. Como é que eu vim aqui parar? Na esfera pessoal, como é que com quase 30 anos de caminhada ainda há coisas que eu faço, que não queria fazer, digo, não queria dizer. Na esfera familiar, muitos de vocês acompanharam um casamento quase divórcio, que graças a Deus está a se reconstruir. Na esfera profissional, a constatação, se calhar tirei o curso errado e o que eu tenho não é a ferramenta que eu precisava para ir para onde eu quero. Então, assim, como é que eu vim aqui parar? E Deus, eu acho que alguns de vocês já me ouviram, acho não, sei que alguns de vocês já me ouviram usar esta expressão. Deus tem-me trazido para este ponto. Ele disse-me, Catarina, tu tens-te relacionado comigo como se fosse um GPS, para tu não te enganares para onde tu queres ir. Mas eu não sou um aplicativo que tu ligas e desligas quando tu queres, quando tu precisas. E Deus tem-me dado mais esta perspectiva, eu tive de pedir perdão a Deus, estou no processo de mudar o chip, de fazer um reset ao sistema. E a ideia mais agora é esta, é um convite para uma boleia. Deus disse, olha, o meu convite para ti é um convite para uma boleia. E a transformação vai acontecer durante a viagem. E a viagem é o importante. Tu esqueceste aqui um fator muito importante, que foi um fator relacional, foi um fator de comunhão, de intimidade. E este tem sido o meu processo nos últimos tempos. Deus tem-me chamado para o secreto do quarto, o quarto da nossa alma. E é aí que Deus tem falado e tem se manifestado, e percebi que, no fundo, isso é o mais importante de tudo, mais do que uma boa performance a vários níveis, é por aí. Estou no processo. E em relação a esta mensagem da Páscoa, para terminar, balança muito aqui são duas ideias. Quando eu vejo Cristo na cruz, é impossível eu manter em mim este sentimento de material com defeito ou de produto não conforme ou do que quer que seja, porque o preço que foi pago foi um preço muito grande para eu não ter valor nenhum para ele. Então, o que a Páscoa me traz e a imagem de um Cristo que foi à cruz no meu lugar tem muito a ver com isso também. Esta Páscoa para mim está a ser isto, Deus dizer, podes não ver o teu valor, podes não sentir, se calhar achavas que o teu valor eras tu, mas o teu valor está em mim. O teu valor está em mim pelo que eu fiz por ti. E era isso. Uma boa Páscoa a todos vós. Bom dia, antes de mais. Vamos ter agora um tempo onde podemos agradecer a Deus. Deus Pai, muito obrigado, Pai, por este pequeno culto, esta pequena celebração, Pai, onde podemos cantar em conjunto, podemos ouvir, podemos escutar, alguns puderam falar.
Pai, obrigado acima de tudo, porque a ressurreição do teu Filho não é apenas um facto, não é apenas uma realidade, algo que aconteceu na história, mas é uma realidade presente em cada um de nós. Pai, estes testemunhos que podemos ouvir, Pai, na forma como tu tens trabalhado, tens transformado vidas, mostra não só que tu habitas em nós, como tu queres ajudar-nos a viver a tua vida. Pai, te oro, Senhor, para que neste domingo de Páscoa, onde nós celebramos e relembramos a ressurreição do teu Filho, onde nós recordamos que não seguimos nem adoramos um mártir, mas alguém que venceu a morte, possamos também celebrar e recordar a alegria da salvação, do facto de tu teres feito morada em nós e podemos viver o resto dos nossos dias conscientes desta obra, deste relacionamento que tu queres manter connosco, algo que não vai terminar no dia da nossa morte, mas um relacionamento que vai durar para toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, que maravilha saber que Jesus está vivo e continua a trabalhar nas nossas vidas. E que o nosso desejo hoje, ao celebrarmos a Páscoa, seja exatamente isto que nós ouvimos. Senhor, continua a trabalhar no meu ser interior, continua a transformar a minha vida. Esta é a maior prova de que Ele está vivo, que Ele habita em nós, e está a transformar o nosso ser à sua imagem e semelhança. E com estas palavras eu gostaria de terminar esta pequena celebração, agradecendo a participação de cada um e desejando a todos uma Páscoa muito feliz e abençoada. Deus os abençoe. Boas celebrações de Páscoa. Continue a celebrar nas vossas casas, nas vossas famílias. Jesus está presente, Ele está vivo. Amém. Amém. Христос воскрес! Dava aí o sucate. Христос воскрес! Воістину воскрес! Cadê esse bacalhau, Pires? Saudades de todos.